بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais esta oportunidade de estarmos aqui na mesquita para falar dos ensinamentos da nossa religião. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja e nos mantenha muçulmanos até a morte. A promessa era de falar sobre 4 nomes ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, já que o tema é esse, Asma'ullah al-Husna. E inshallah falaremos desses 4 nomes. Está me incomodar isso aí? Está a pedir para desligar. Os 4 nomes que vamos abordar hoje podemos encontrar no capítulo 57, aquele que tradicionalmente chamamos Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, ou seja, o capítulo do ferro, versículo número 3. Capítulo 57, versículo número 3. Onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de si dizendo: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ele é o primeiro, é o último, é o visível e é o invisível, e sabe de todas as coisas. Então temos aí 4 nomes: Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batin. Al-Awwalu é o primeiro, sem início, e já falamos disso nas aulas de qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. E tivemos como base de explicação o hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah sempre existiu e sempre existirá. Ou seja, sempre existiu quando nada existia. Então ele é o primeiro. Deus sempre existiu quando nada existia. Então é o primeiro. Quando se fala de Deus como o primeiro, é nesse sentido. Primeiro, sem início, sem começar. Primeiro porque sempre existiu e não havia nada. Então é o primeiro. Huwa al-awwal. Wal-akhiru, e é o último, porque depois de todas as criaturas, ou seja, quando Allah subhanahu wa ta'ala quiser destruir tudo o que fez existir, ele continuará. Então, nesse sentido, ele é o último sem fim. Explicamos isso nas qualidades, só que agora vamos diretamente nos nomes ou nos atributos. Al-Zahiru significa o visível. Al-Batin significa invisível. Como é que se explica que Deus seja visível e invisível ao mesmo tempo? Deus é visível pelos sinais
e é invisível o seu ser. É visível pelos sinais e é invisível o seu ser. Ou seja, se você procurar o ser dele, não há de conseguir ver. Mas se você se concentrar nos seus sinais, vai saber que ele existe. Então se diz que ele é visível porque todas as coisas neste universo, se forem bem observadas, indicam que alguém fez existir. Então é claramente visível. É nesse sentido aí. Só que estes 4 nomes podem se explicar de várias formas. E todas corretas. Principalmente esses 2. Os últimos 2. Os 2 primeiros estão claros. Ele é o primeiro porque sempre existiu quando nada existia. Então, quando ele passa a fazer existir as criaturas, quando ele começa a criar aquilo que existe, uma por uma, então já sabemos que existe uma criatura que, contando de Deus, é a segunda coisa. E o hadith que foi base na nossa aula sobre qualidades de Allah deixou bem claro. Allah tabaraka wa ta'ala sempre existiu quando nada existia. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. E quando ele existia, naquele momento, naquele espaço de tempo incalculável em que nada existia, uma das primeiras coisas que ele fez existir foi ou a água ou o trono dele. Allah tabaraka wa ta'ala, o profeta Muhammad alayhi salatu wasalam diz: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Nessa altura em que nada existia, o trono de Deus estava sobre a água. Então sabemos que existiu um longo tempo incalculável em que nem a água existia, nem o trono. Essas 2 coisas não existiam nesse tempo. Então uma das coisas é a primeira, ou a água ou o trono. Até porque não nos interessa isso. Porque isso pode suscitar uma curiosidade, mas entre a água e o trono, qual é a primeira coisa? E a pergunta é, o que é que lhe interessa? E o que é que vai lhe beneficiar esse conhecimento? Existe um conhecimento que não beneficia nem prejudica, deixa para Allah. Porque há de surgir alguém a dizer não. Antes da água e antes do trono, existe uma terceira criatura que apareceu, que é a caneta. Que caneta é essa? Não é a caneta normal que nós conhecemos. É uma caneta maior que Allah subhanahu wa ta'ala fez existir e ordenou a ela para escrever tudo que vai existir. Então, existe a possibilidade de nós entendermos que depois de Deus, a segunda coisa é a caneta. Porque foi a caneta que recebeu a ordem de Deus para escrever tudo que vai existir. Então vamos dizer que depois de Deus apareceu a caneta. Apareceu no sentido de que ele fez existir a caneta. Então depois da caneta, qual é a terceira coisa? É a água ou é o trono? Não é nossa área de discussão isso. Está? O que nos interessa agora é saber que Deus é o primeiro. Se a caneta escreveu, existe a coisa X, por ordem de Allah, existe a coisa X. Então sabemos que entre a água e o trono, existe o terceiro aí. E por que eu estou a dizer que isso não nos interessa? Porque se nós começarmos a investigar para chegar à conclusão de saber qual é a segunda coisa, a terceira coisa, perderemos o tempo a buscar da quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e são muitas coisas, você não vai poder fazer isso. Então, interessa-nos saber que Deus é o primeiro, antes de tudo, ele sempre existiu e passou a fazer existir as coisas. E se calhar o único conhecimento benéfico para nós é saber que a última criatura que Deus fez existir somos nós pessoas. A última coisa que Deus fez existir, a última criatura que Ele fez, somos nós, pessoas. Então abra parênteses e fica a entender que você e a galinha, o mais velho é a galinha. Não é isso? Sim, Allah diz no Alcorão: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق أو جعل.
No Surah Al-Baqarah, como é que é? وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ جَعَلَ لَكُمْ. Outro versículo vem خَلَق. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele que criou tudo que existe na terra para vocês. Entende-se que, no programa de Deus, não teria sentido criar o homem para depois criar o que ele vai depender. Que Deus criou as condições para o bem-estar do homem e só depois o homem veio para começar a usufruir. Do tipo, a terra e o ser humano. Quem é a primeira criatura? Qual é a primeira criatura? A terra, sim. Porque se o ser humano fosse criado e hoje está na terra, estaria sobre o quê? Então entende-se que a terra é a primeira. Então o que interessa aqui é buscarmos aquilo que é benéfico. Nós somos a última criatura. Depois daí, o que é que Deus faz? Ele apenas sustenta, reabilita, organiza, direciona. Mas nós somos últimos. Então eu digo que não há necessidade de começar a buscar a terceira criatura, a quarta, a quinta, porque vamos morrer e não vamos conseguir enumerar. São muitas as criaturas. O que interessa para o ser humano é saber que Allah subhanahu wa ta'ala honrou a raça, a espécie humana. Ele disse: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nós honramos o ser humano, transportamos o ser humano no mar e na terra, não é? Através de outras criaturas, animais ou essas coisas que Allah nos ensinou e construímos. E além disso, providenciamos o ser humano, ou seja, alimentamos, sustentamos o ser humano com coisas boas. E além disso, superiorizamos o ser humano acima de muitas criaturas que fizemos existir. Então o que nos interessa é só isso. Agora, falando dos nomes de Allah, Huwa al-Awwal, Ele é o primeiro no sentido de que sempre existiu quando nada existia. É nesse sentido aí. E nós traduzimos isso como uma existência sem antecessores. Não se diz antes de Deus. Na linguagem religiosa nunca se fala isso, antes de Deus. A palavra antes aqui não tem sentido. Por isso se diz que Ele é o primeiro. Então quando você ouve falar de antes de Deus, não está a falar do tempo. Está a falar do tipo, Deus sempre existiu quando nada existia. Por isso sabemos de encontrar um dua que o profeta Muhammad a.s. fazia, que tem a ver com estes 4 nomes. Huwa al-Akhiru, Ele é o último, porque sabemos muito bem que Allah subhanahu wa ta'ala, até um certo tempo, chegará o dia em que Ele vai destruir tudo. Todo o universo vai se destruir, ou seja, Ele vai fazer desaparecer e vai recriar de novo aquilo que Ele achar melhor. Os seres humanos, os animais, de novo, só para mostrar o seu poder, que não havia nada difícil para Ele. Então, nesse preciso momento em que Ele vai destruir tudo, o assunto voltará como no início. Estará só Ele. Está claro? Quando chegar esse momento em que o universo vai ser destruído, todas as criaturas vão desaparecer, a coisa começa como de sempre. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Assim como começamos, assim retornaremos. Deus faz as coisas do jeito, ou seja, Deus termina as coisas do jeito que Ele começa. Podemos dar vários exemplos. Esse barulho é daqui. Por exemplo, temos aquela questão de, para os irmãos que estão aí a estudar a academia, temos aquele problema de surgimento do universo, né? Como é que o universo surgiu? Até agora, a teoria mais aprovada é a teoria do Big Bang, ou seja, o universo começou com um estrondo, com um barulho, foi uma massa de fogo que pronto, explodiu e surgiu. Tudo bem. Se for isso, que seja, o Alcorão fala uma coisa semelhante. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Os descrentes não conseguem ver que o universo, os céus e a terra eram apenas uma massa que nós desagregamos, nós separamos. Então entende-se que quando o universo surgia, houve uma explosão. E como é que vai acabar esse universo? Com outra explosão. Assim como começamos, terminaremos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. A tama é um barulho do tipo explosão. Então, como Deus começa as coisas, termina do mesmo jeito. Então, estes dois nomes, estes dois atributos, Al-Awwal e Al-Akhiru, estão claros se juntarmos esta aula com aquelas aulas sobre as qualidades de Allah. Vamos nos concentrar agora nos dois últimos nomes, que são Al-Zahir e Al-Batin, o visível e o invisível. A palavra Al-Zahir, referindo a Allah subhanahu wa ta'ala, não significa apenas visível, significa também o vitorioso. Al-Zahir significa o vitorioso, ou seja, aquele que supera todas as coisas. Quando ele pretende fazer sua coisa, faz e não há impedimento nenhum. Não há força maior que possa impedir a Deus quando quer fazer alguma coisa. Então, dessa qualidade surge o nome de Al-Zahir. Então, a palavra Al-Zahir não significa apenas visível pelos sinais, significa também o vitorioso. E o nome Al-Batin significa invisível. Invisível, como disse anteriormente, o seu ser. Você não há de poder ver a Deus assim, o seu ser, aqui no Dunya. É claro que no Akhira, se Allah subhanahu wa ta'ala tiver misericórdia de nós e entrarmos no paraíso, veremos a Ele. Mas aqui não é possível ver a Deus. Então, vamos dizer que Ele se cobriu de um jeito que só Ele sabe e nós não seremos capazes de lhe ver. Então, isso lhe dá o nome de Al-Batin, o invisível. Tudo bem. A promessa foi estudarmos os nomes de Allah. Estamos agora a falar de 4 nomes. E não só estudar, também procurarmos aplicar esses nomes nas nossas invocações. Porque a base desta aula é aquele versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-A'raf: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Os nomes mais belos pertencem a Allah, então invoquem a Allah através desses nomes. Então, aqui o nosso interesse não é simplesmente conhecer os nomes, é conhecer, memorizar e aplicar na invocação. E cada nome tem sua aplicação, e a aplicação não é limitada. O que vou dizer aqui não é a única coisa. Você pode aplicar esse nome numa outra situação que eu não possa dizer aqui, só que vou dar alguns exemplos. O primeiro nome é Al-Awwal. Al-Awwal, o primeiro. Você pode dizer, por exemplo, Allahumma ya Awwal. Vamos supor que a pessoa não sabe falar árabe. Se for uma pessoa que sabe falar árabe, faz tudo com árabe, né? Mas você não sabe falar árabe, mas já decorou este nome, já memorizou, assim como vem em árabe. Al-Awwal, não é isso? Al-Awwal. Você diz assim, Allahumma sabe o quê? Não é? Sabe o que é Allahumma? Não sabe? Então, se alguém dizer Allahumma é uma criatura que está lá em cima, você vai acreditar. E isso já é shirk. Allahumma é o Criador, é uma maneira de chamar o Criador. Allahumma, oh Allah. A palavra Allahumma é Ya mais Allah. Ya Allah, oh Allah. Então, oh Allah é uma palavra, diz-se Allahumma. Está claro? Sabemos dizer Ya Allah, não é isso? Até nos chamamos assim, Ya Fulano, Ya Khamis. Esse Ya é uma partícula para chamamento. Então, se você diz Allahumma, é o mesmo que dizer Ya Allah. Está claro? Sim. Então você diz Allahumma Ya Awwal. Oh Allah, tu que és o primeiro.
Daí faz o dua em português ou em macua. Está? Não vamos complicar a vida dos outros aqui. Do tipo, então, se eu não falo árabe, como é que eu vou usar? Vai em árabe até aí. Allahumma ya awwal. Oh Allah, tu que és o primeiro. Então, começa com seu dua aí, com sua língua. Onde é que nós devemos aplicar esse nome, Al-Awwal? Depende da situação de cada um. Vamos supor que você é um estudante, está na faculdade, está? E a próxima semana tem testes. Não sei se é teste ou é defesa, você já que sabe, mas tem um teste terrível aí, que se você falhar está arrumado, né? Sabe, não basta a pessoa passar de classe, aprovar, progredir, não basta. O que é importante é que você vá com boa nota, se for possível ser o primeiro, não é isso? Existem aquelas pessoas, não sei como é que pensam, dizem, para o que me interessa é entrar no paraíso, eu posso passar pelo inferno, mas no fim no paraíso. Não é isso que interessa, irmão. O que interessa é você chegar no paraíso sem ter passado pelo inferno. Isso é que é al-fawzul azim, a grande vitória. Outros dizem que o que me interessa é só passar, pode ser com 10. Logo está a dizer que este senhor não é inteligente, ou se calhar andou a cabular aí. Um aluno, aliás, um estudante dedicado à preocupação é passar com boa nota, porque o seu currículo será visto na base dessas notas. Quando chegar aquele momento de procurar emprego, ou sei lá o quê, vocês vão querer ver com que nota você passou. Quer concorrer sei lá, na engenharia de o quê? Vocês vão querer ver, mas com 10, não. Mas eu passei sim, o senhor passou. Só que aqui não é só passar. O que nós queremos é a qualidade da nota. Passou com o quê? Uma pessoa que vai fazer engenharia e passa com 14. Esse é homem, não é de brincadeira. Agora, o senhor passa com 10, depois quer ser engenheiro. Vai arranjar qualquer emprego aí. Não é para ser engenheiro. Só é destruir casas das pessoas. Tudo bem. O que interessa é assim, você está a estudar e na próxima semana haverá um teste. Por exemplo, diz, Allahumma ya awwal, oh Allah, tu que és o primeiro, eu te peço que seja o primeiro, a primeira nota deste teste. Já aplicou logo, já pegou a sua preocupação de ganhar o primeiro lugar e aplicou com o nome de Allah que é o primeiro. Está? Sim. Allahumma ya awwal, tu que és o primeiro, te rogo que me faças de primeira pessoa a passar desta situação aqui. A primeira nota. Já aplicou? Simples. Então, depende da sua situação. Existem aqueles ainda que estão na fase de juventude, gostam muito de fazer racing, né? Corrida. Se não for haram, diz Allahumma ya awwal, oh Allah, tu que és o primeiro, eu quero o primeiro lugar nesta corrida. Já fez dua e Allah está a favor porque você usou o nome certo para a situação que você se encontra. Esse é um exemplo. O resto é convosco. Cada um com sua vida e onde vai ficar encurralado aí mesmo vai saber como aplicar esse nome. Eu só estou a dar exemplos para não deixarmos os nomes pendentes. Al-Akhir. Allah é o último. Onde é que você vai aplicar esse nome? Para ser último. É claro que há lugares onde é bom ficar em último lugar. Você não sabe disso? Ou você só gosta de positivo? Nem sempre positivo é bom. Positivo é bom na escola, nos testes, mas no hospital pensa que positivo é bom. Você faz teste e sai positivo, pensa que está bem. Positivo no hospital é um risco. Quando você faz teste no hospital, sai positivo. Alguma coisa não está bem no organismo. Então, tenham cuidado, né? Quando a gente diz Allahumma ya akhir, tu que és o último, tens que aplicar este dua, este nome, numa situação em que ser o último é boa coisa. E aí cabe a você investigar isso, né?
está a concorrer com um inimigo. Então aplica este nome para o inimigo, não para você. Allahumma ya akhir, oh Allah, tu que és o último, faça deste o último. Que este seja o último. Está a se concorrer. Na guerra você vai fazer doar a favor do inimigo? Na guerra faz assim. Mano, você está a ser perseguido, está cheio de nakatanas aí. Não é? Sempre que você corre, ele parece estar a fazer 2 vezes da sua velocidade. Qual é o dua? Aplicando este nome, Allahumma ya akhir, oh Allah, tu que és o último, faça com que esse seja o último a chegar lá onde vamos. Se é para a polícia, que seja você o primeiro a chegar. Há situações em que ser o último é bom, há vezes que você pode aplicar para alguém. Quando se fala de inimigo, não vão dizer cá, mas como é que você vai fazer um dua negativo para outra pessoa? Há vezes que se faz um dua. Você não viu falar daquele dua onde o Nabi alayhi salatu wassalam diz Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Esse é um dua que se lê quando você encontra-se numa situação de medo, por exemplo, no meio de bandidos, ou, vamos supor, né, você saiu de casa sem documentos e à sua frente estão aí polícias. Não há certeza, se eles não acham um documento em você, a coisa pode amargar, né? Então faz dua contra esse polícia. Se tem polícia aqui, esse dua não é para matar, né? Não vão pensar que estão se ensinar duas ali para matar a polícia. Não, é para você não incomodar aquele que esqueceu o documento. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Oh Allah, nós te colocamos sobre os pescoços dele e pedimos refúgio em ti contra eles. Onde Allah fica no pescoço de alguém, essa pessoa vai andar. E se está assim, há de conseguir levantar o olhar. Então são duas em situações difíceis. Então podemos usar este nome numa situação dessas. Por isso eu disse, não vou dar muitos detalhes, cada um vai saber onde aplicar. Apenas estou a dar exemplo. Acorda lá, isso está bem. Este também. Pode ir fazer o wudu. Vai fazer o wudu. Aproveitar e lavar a cara. Você também. Está a negar por quê? Esse mistério de dormir, eu nunca acertei alguém a aceitar, sabe? Toda pessoa que dorme, você lhe acorda, estava dormindo assim, Eu não sei qual é o problema. Vai fazer o wudu aí. Não se aceita dormir. Só talvez de madrugada, né? Mas de dia alguém só está dormindo. Tudo bem. Al-Akhir. Podemos buscar um outro exemplo. Nós temos aquele provérbio que diz que o último a rir é que ri melhor, né? O que significa isso? Este provérbio ensina-nos a sermos pacientes, não nos precipitarmos nas coisas. As pessoas começam a fazer certas coisas, você vê que tudo está a correr bem, então querem entrar naquela primeira fase, mas existe uma outra fase melhor do que aquela. Então você tem paciência. Quando chegar a sua fase, naquele momento em que você vai celebrar, festejar, os outros já estão cansados. Então se diz que o último a rir, ri melhor. Você pode fazer dua usando este nome de Allah, Al-Akhir, no sentido de, oh Allah, me dê paciência até que a coisa chegue no fim. Então, Allahumma, ya awwal, tu, ya akhir, tu que é os últimos, me dê paciência até que a coisa chegue no fim, porque tu é os últimos sem o fim. Há muitas maneiras de usar esses nomes. Agora, vamos para os outros dois nomes, Al-Zahir ou Al-Batin. Se você quiser traduzir este nome como o vitorioso, vai aplicar este nome nos assuntos de vitória. Se você traduzir este nome como o visível, vai aplicar este nome em assuntos que têm a ver com a visibilidade. Qualquer situação. Por exemplo, está a viajar de carro, sei lá, à noite ou de madrugada, de repente aparece um clima, como é que chama? Aparece nevoeiro, né? Em que é difícil você ver
à sua frente. Não é isso? Você está a viajar, está numa zona que você não conhece, não sabe como é que as pessoas são, não dá para encostar o carro, tentar descansar, senão você será assaltado. Uma situação dessas. Aí você pode aplicar este nome, Allahumma ya Zahir, ou Allah, tu que és visível, facilita a visibilidade para mim. Aí enquanto os outros estão a encostar, você está indo aos poucos. Allah vai facilitar a visibilidade por usar o seu nome. Então aplica o nome conforme a situação. Se você utiliza este nome como, por exemplo, o vitorioso, já falamos que tem dois sentidos, aí será nas batalhas, nas lutas, nos desafios. Oh Allah, Allahumma ya Zahir, tu que és o vitorioso, ajuda-me a vencer esta luta que estou a enfrentar. A luta, não estamos a falar de luta corporal simplesmente. Existem muitas lutas. Vocês sabem que cada um de nós aqui tem uma luta que o outro não sabe, tá? Ou não entendem isso? Cada um de nós aqui tem uma batalha que os outros não percebem. Seja batalha na vida conjugal, lá com sua esposa, tem uma dificuldade que você não consegue e não tem como dizer às pessoas. Ou uma batalha lá no emprego, tem uma inimizade lá, ou tem um amigo, um chefe que sempre procura o seu lugar. É batalha isso. Ou é batalha lá no bazar, no mercado, né? Sempre que vai buscar bons artigos, o outro também vai buscar mais do que os seus. Enquanto você pensa que será o primeiro a vender, é o último. Então pode aplicar esse dua sem desejar o mal a ninguém, só dizer Allahumma ya Zahir, ou Allah, tu que és vitorioso, faça-me vitorioso no meu negócio. Aplique. Então, tudo volta para você. Aí você precisa de mexer a cabeça, reforçar o raciocínio para entender onde você vai colocar este nome, conforme a situação em que você se encontra. Mas tudo bem, estes são exemplos meus. Podem não valer e podem valer. No fim, eu vou apresentar um exemplo irrefutável, ou seja, onde é que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam aplicou estes 4 nomes. Estes, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. E eu aconselho você a usar onde o profeta usou. Os meus exemplos podem ser certos e podem ser errados. Mas aqui, o que eu vou dizer agora, não tem como. Porque quem disse é o profeta, e o profeta foi qualificado como uma pessoa que não diz nada errado. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam usou estes 4 nomes para se livrar de 2 coisas: a dívida e a pobreza. E eu acredito que todos aqui têm esses problemas. Só Allah sabe se existe alguém que não tem dívida aqui. Existe? Se existir, alhamdulillah. Além desses miúdos, né? Ainda não começaram a contrair dívidas, mas esses aí, depois daqui para lá, até outro já esqueceu. De tantas dívidas que contraiu na vida, já esqueceu que tem dívidas. A Nabi alayhi salatu wassalam dizia assim: Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un faqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr. Esse é um dua. Podemos pedir o Sheikh Bashir a descrever aqui depois para os irmãos copiar. Neste hadith, neste dua, a Nabi alayhi salatu wassalam utiliza estes 4 nomes para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala no sentido de lhe livrar da dívida e da pobreza. A tradução é a seguinte: Allahumma, oh Allah, anta al-awwal, tu és o primeiro, falaysa qablaka shay'un, não tens antecessor, ou seja, sempre tu exististe e nada existia. Wa anta al-akhir, e tu és o último, nada existirá depois de ti.
Wa anta al-Zahiru, tu és o vitorioso, o altíssimo, o visível. Em cima não existe nada. Acima de si não há nada. Wa anta al-Batinu, e tu és o invisível. Debaixo de ti não existe nada. Então, ó Allah, ajude-me a pagar as minhas dívidas ou a não contrair dívidas e me livre da pobreza. O que é que aprendemos com este dua? Há pessoas que interpretam mal, dizem que pobreza é sunna. Mas é mentira isso aí. Pobreza sunna como? Por isso os outros estão cansados, acham que pobreza cansa. Dizem pobreza cansa. A pobreza pode se interpretar de várias formas. Existe a pobreza material, existe mental, existe moral. Existem pessoas materialmente pobres, ou seja, não têm meios, não têm dinheiro, não têm casa mobilada, não têm carro, não têm essas coisas todas que nós tanto desejamos. Pode-se chamar pobre. E existe o pobre mental. A sua capacidade de racionar não lhe ajuda a entender as coisas. Fala-se uma coisa hoje, ele só percebe daqui a 3 meses. Quer dizer, o seu processo, o seu sistema de processar a informação que ele recebe é tão lento. Se estivéssemos no mundo da informática, ele ainda está a utilizar kilobytes. Não subiu para megabytes, nem gigabytes, terabytes, não conhece. Uma pessoa muito lenta, fala-se uma coisa hoje, para ele ainda não se falou. Só vai perceber daqui a 3 meses. Aí vai chamar o outro. Olha lá, lembras uma palestra aí? Dizia, como é que era mesmo? O outro a pensar que a palestra é da semana passada, afinal é a palestra de fevereiro de 2015. Aí começa uma luta. Mas que palestra? É para Deus aqui mesmo, até era noite. Não sabe assim. O homem é tão pobre mentalmente que não consegue lembrar as coisas no devido momento. É pobreza isso aí. Fala-se uma coisa, você entende outra. É pobreza mental. Existe pobreza moral. Pobreza moral encontra-se naquelas pessoas que facilmente se metem nos pecados maiores. Quer dizer, é uma pessoa que precisa de muito tempo para entender que isto aqui é vergonhoso. E ele está sempre a fazer a mesma coisa. Se você quer descobrir pessoas moralmente pobres, de dia, né, sai para ir na padaria, não pode lá de ver pessoas saírem, vai encostar a parede e estão a urinar. Esse é um pobre moral. Até agora não descobriu que aquilo ali não é coisa boa para uma pessoa normal. A preocupação dele é só se esconder para não se ver o instrumento dele, né? E não sabe que uma pessoa moralmente rica, uma pessoa saudável mentalmente, mesmo que não seja vista aquela parte privada, só ser vista ali parada a fazer xixi de pé é uma vergonha. Então, os pobres morais não chegam a esse ponto aí. Um pobre moral passa o tempo todo a investigar a vida do vizinho para ver se ele viaja a ficar com a mulher. É um pobre moral. Não reflete ao ponto de dizer que, mas se isto acontece com minha esposa, como é que vai ser? Então, se formos a ver, a maior parte das pessoas estão nessa pobreza moral e mental. Material são poucos, cada um tem alguma coisa, só que não agradecem, né? Materialmente nós não somos muito pobres. Porque quando o profeta Muhammad a.s. foi interrogado sobre a riqueza, ele disse: "Laysa al-ghina kathrat al-'ard", quer dizer, al-'ard. A riqueza não é ter muito material. Riqueza é ter um coração que agradece, um coração conformado com aquilo que a pessoa tem. Então este hadith está a nos dizer que o profeta Muhammad a.s. fazia dua contra a pobreza. Que pobreza? Dessas 3. É claro que todas estão inclusas lá.
Mas se formos a olhar para a pobreza material, significa que o profeta Muhammad a.s. fazia dua para não depender das pessoas. Essa é a pior pobreza material. Se você trabalha, recebe pouco, mas esse pouco consegue cobrir a maior parte do seu mês em termos de alimentação, não há necessidade de ir pedir às pessoas. Então, se você ainda continua a pedir às pessoas, você é pobre mesmo. É uma pobreza que as consequências chegam até no dia de Qiyamah. O Nabi a.s. diz que aquele que faz da vida dele pedir às pessoas, ele não sabe que está acabando com o seu rosto, está se a arranhar. Então no dia de Qiyamah aparecerá sem carne. De tanto pedir, então já acabou com... Então, é esta pobreza que o profeta referia aqui. وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. Oh Allah, nos dê o suficiente para nos livrar da pobreza. A pobreza que é depender de pessoas. Vejam só o que ele fez, o que ele respondeu, como é que ele orientou aquele homem que veio um dia pedir a ele alguma coisa. Veio um homem pedir ao profeta Muhammad a.s. reclamar da pobreza. Rasulallah, eu não tenho nada em casa, não é? Ele disse, vem aqui. Isso foi quando o profeta acabava de vir de Meca, quando acabou de chegar em Medina. Disse, vem. Mandou chamar alguém, traz machado aí, trouxeram machado, pega isto, vai atrás da montanha, vai arranjar lenha aí, vender, trazer-me o dinheiro é meu. Eu vinha pedir dinheiro, depois tenho que ir produzir dinheiro para dar a ele. O homem foi, arranjou boa lenha, vendeu, trouxe o dinheiro, disse, não é para mim, é para você. Faça sempre isso, terá dinheiro. Eu vou ter sempre lidar, ou fico cansado, ou um dia não terei, você há de morrer. Então vai buscar, venda, o dinheiro é seu. Sei que o machado é meu. Com dinheiro vai comprar machado. E aí vocês não percebem uma coisa. Vocês que estudam nas faculdades, normalmente é constante depararem com provérbios de grandes sábios, né? Não é isso? Que disciplina é aquela que estuda essas coisas? Que o sábio X falou isto, filosofia, o sábio X falou isto. Esses sábios, muitos copiam hadith, só que não falam que foi hadith. Vocês conhecem aquele chamado Dalai Lama? É Dalai Lama, né? É Dalai Lama, acho que é esse. Há um provérbio chinês que diz assim: se alguém vier te pedir peixe, não lhe dê peixe, dê-lhe anzol para ele pescar o peixe. Este provérbio vem do hadith. Só quando você está lá, pronto, a fonte ali é provérbio chinês. Qual é chinês? É hadith este. Só que esses senhores, quando copiam o hadith, não dizem Rawahu fulano ou Akala Muhammad, não. Dizem grande pensador, filósofo chinês, ele deixou um grande legado, dizendo que... Mas qual dizer? É hadith. Então o homem fez esse trabalho, disse, tá, esse dinheiro todo é seu, com seu esforço. Você que foi lá, arranjou a lenha, vendeu, está a ver? E aí o profeta Muhammad a.s. disse, ninguém come algo lícito do que aquele que come do seu suor. Você faz alguma coisa e dessa coisa surge algum dinheiro, você está a comer halal, ao ponto de ser comparado com o profeta Daúd. فَإِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Ele, o Daúd, era o quê? Quem conhece a profecia do Daúd? Era o quê? Davi era o quê? Era o quê? Era o quê? Era ferreiro. Sim. Mas além de ferreiro tinha outra profissão. Era alfaiate. Era ferreiro e era alfaiate. Que alfaiate? Alfaiate que faz armaduras, camisa de ferro. Não é alfaiate de algodão, camisa de ferro. Então ele só fazia seu trabalho e do seu trabalho conseguia o que comer. Então neste hadith o profeta diz: "Wa aghnina min al-faqr", ele está a querer dizer que
ou Allah cria condições para mim não depender das pessoas. Para depender das pessoas é uma pedra no sapato. As pessoas ficam cansadas. E depois começam a tirar qualidades. Que ele tão grande que é, depois inteiro, não é paralítico, nem coisa, tem que sempre lidar. E com razão. Embora essa é a doença que temos hoje em dia, né? As pessoas sentem muito sabor quando recebem. E é, quando é para dar, parece que a mão dói e torna-se coisa, né? Mais curta. Para dar é difícil, mas receber, mashallah. Hubbul khair, la shadid. Então, nós gostamos muito de receber e dar é um problema. O profeta está a negar neste hadith. وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. Essa pobreza de depender de pessoas. Esse é o pior nível de pobreza. Tudo bem. Então, estes 4 nomes usam-se para, se juntarmos, usam-se para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para se livrar da dívida e, sim, al-awwal, wal-akhir, al-zahir, wal-batin. Se separarmos cada nome dos outros, podemos aplicar em outros lugares, tal como eu dei o exemplo. Mas se juntarmos, é preferível voltarmos para a Sunnah. Porque o dua que aparece no hadith, onde estes 4 nomes são aplicados, o profeta Muhammad a.s. estava a fugir de 2 coisas. Então você pode deixar os meus exemplos se quiser, mas apegue-se a este hadith. Esse dua vai se passar aqui, inshallah, para quem tiver mais devagar, pode copiar. É um dua que a Nabi a.s. fazia contra a dívida e a pobreza. A dívida porque... Primeiro a dívida antes da pobreza, por quê? Porque dívida pesa, e não só pesa aqui na vida terrena. Dívida é um assunto sério na sepultura. Já ouvimos falar várias vezes de várias pessoas que uma pessoa quando morre e o seu salatul janaza, se for participado por mais de 40 pessoas que não associam Allah com outra coisa. Morreu um irmão muçulmano e nós aqui na mesquita nos juntamos para fazer oração a favor dele. Se dessas pessoas que estão aqui existirem só 40 pessoas que não fazem o shirk, este irmão está perdoado aqui, antes de tirarmos o corpo dele para o qabr. Mas é difícil, né? Pode ter 500.000 pessoas, vai encontrar quantos muahidinas aí que não fazem shirk? Talvez 3. O outro é mushrik no serviço dele, outro é mushrik, sei lá, na barraca dele, outro é mushrik, é muita coisa. Mas numa comunidade onde as pessoas não fazem shirk e alguém morre, se as pessoas fizeram oração a favor dele e surgirem 40 pessoas que não fazem shirk, a pessoa está perdoada aqui, no qabr chega livre. Mas mesmo assim, se a pessoa tem dívida, vai encontrar problemas lá. Então, a dívida é a única coisa que Allah não perdoa até que seja paga. Ou a pessoa que tem a cobrar, perdoa. Podiam ser perdoados os mártires, aqueles que morrem no campo de batalha, numa guerra onde os muçulmanos lutam com pessoas não muçulmanas, e onde os muçulmanos foram provocados. Não é simplesmente o muçulmano vai lutar com alguém e fica logo jihad. Jihad é quando os muçulmanos defendem o Islã ou são provocados. Não é muçulmanos provocadores, não. Então, se você morre nessa guerra aí, você é mártir. Então, todo mártir é perdoado naquele instante. Se ele for atingido por um tiro, antes do seu sangue cair no chão, já estão perdoados todos os pecados. Se for aquele tempo de espadas, quando a cabeça cai, antes do pingo de sangue chegar embaixo, já está perdoado. Mas mesmo assim, quando ele for enterrado e constatar-se que tem uma dívida, enfrenta dificuldades lá. Então o assunto de dívida é grave, não é coisa fácil. Na medida do possível, faça esforço para você liquidar as dívidas. E existe aquela situação em que você tem dívidas, reconhece, só que a pessoa já morreu, ou já não se lembra dela, ou já não vive na mesma cidade onde você existe. Então pega esse valor e vai gastar em forma de caridade com a intenção de beneficiar o dono. Aí você já pagou.
em caso de a pessoa não tiver familiar. Se tiver familiares, leva o dinheiro para os familiares. Diz que esse dinheiro era de fulano, eu pedi emprestado, mas já que ele morreu, está aqui o vosso dinheiro. Mas se você não conhece um familiar, dê sadaqa em nome dele, para você não morrer com esse peso. Então, o assunto de dívida, parece que muitos muçulmanos ainda estão a brincar, né, com esse assunto aí. Estão a brincar, mas é um assunto sério, onde todos os pecados podem ser perdoados e só restar isso. Isso não é coisa de brincadeira, porque pecado, sabe, porque quando você comete um pecado contra Allah, do tipo você perde salat, né? Passa um dia sem fazer salat, é contra Allah, não é contra ninguém. Então Allah pode perdoar se Ele quiser. Se você pedir perdão, Ele pode perdoar. Mas como é que Allah vai perdoar uma coisa que você fez a alguém, se esse alguém não é Allah? Por isso temos aquele outro hadith: Man akhadha amwal an-nas yuridu adaha addallahu anhu. Aquele que leva dinheiro das pessoas com a intenção de pagar, se ele morrer sem conseguir pagar, Allah vai pagar na conta dessa pessoa, por causa da intenção. وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Aquele que leva dinheiro de pessoas com a intenção de nunca devolver. Quando ele vai contrair a dívida, já tem a intenção de não pagar. Então Allah vai lhe destruir essa pessoa. Se morrer sem pagar, vai encontrar problemas lá embaixo. Eu estou a falar dessa, não é o nosso tema, só que o nosso tema entra no hadith, onde o profeta pede refúgio contra a dívida. E aí eu aproveito chamar a atenção aos irmãos. Às vezes sim, você contrai dívida, mas não tem como pagar. A situação lhe apertou, não tem como. A mínima coisa que você deve fazer é não estar longe dessa pessoa. Sempre aproximar, irmão, aquele dinheiro eu me lembro ainda, mas ainda não consegui. Não cria distância, porque a distância começa a suscitar dúvida. Mas quer pagar ou não quer? Mas sempre que me vê, recua, ou desaparece, ou escolhe outro caminho. O que é que se passa? Não, você tem dívida com alguém, vai atrás dessa pessoa. E uma coisa muito importante: aquelas pessoas que sempre andam a nós atrás a cobrar seu dinheiro são os nossos melhores amigos do que aquelas que ficam caladas. Sabiam disso, né? Você contrai dívida e o homem é sempre, mano, meu dinheiro. Esse é seu amigo, esse deseja o bem para você. Só que muita gente não percebe assim. O nosso inimigo é aquele que a gente pede dinheiro e ele fica calado numa boa. E você pensa que já me esqueceu, talvez ele tem muito dinheiro. Esse é o problema, esse. Quando você morre, ele fica a falar que aquele morreu. O gajo morreu com o meu taco. Morreu com o meu taco. E sempre que ele fala de taco, você é apertado lá embaixo. Por isso, quando a gente faz Salatul Janazah, eu sempre recomendo. Nós queremos fazer Salatul Janazah para este irmão aqui. Quem sabe que tem dívida a pagar ou a receber, melhor falar. Porque aqui aparece um sentimento de pena, né? Misericórdia, falso. Porque a pessoa quando morre, né? Toda a gente fica com pena. E aí, cobrar se ele morreu. Então depois passam 3 dias, assim que ele é enterrado, né? Depois do funeral, 3 dias, aquela pena desaparece. Aí, sempre que você encontra primo dele, ouve lá, mano, aquele morreu com o meu dinheiro. Mas por que você não falou que ele é no meio de gente, tipo, não era para mexer aquelas coisas? Só que tens que me pagar, era seu primo. Não, desculpa, lá não foi que eu contraí. É uma confusão. Então, falar naquele momento que eu tenho dinheiro a receber com isto, ou tenho dinheiro a pagar a ele, é melhor do que fazer-se de santinho, tem pena dele, não ajuda nada. Estamos a falar de dívida, que o profeta fez doar contra a dívida. E na medida do possível, aquele que estiver vivo e consegue pagar, é melhor pagar. E há várias maneiras de pagar uma dívida. Você pode ir pedir ao dono para pagar em prestações, se ele aceitar, tudo bem. E aliás, um assunto mais importante ainda, aquelas pessoas que têm a receber dinheiro com alguém, é melhor ser muito misericordioso, quer dizer, dar chance para o outro pagar sem aflição. Existe um hadith em que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam diz que antigamente, né, antes da profecia de Muhammad alayhi salatu wassalam, existia um homem, talvez foi nos Bani Israel, existia um homem que emprestava dinheiro às pessoas.
Emprestava dinheiro. Era rico, então as pessoas sempre aflitas vinham atrás dele. Ele emprestava e não ia atrás das pessoas na esperança de que se a pessoa conseguir, há de vir pagar. Então quando a pessoa voltasse com dificuldades, ele recebia o que a pessoa trouxe e o resto perdoava. Porque se você veio com esta metade e a outra não consegue, é porque você é sincero. Então eu não vou lhe apertar. Essa pessoa não fazia salat, não era religiosa. Né? Era uma pessoa simples, um comerciante, não era crente, não era religioso. Então fez, a vida toda passou a fazer aquilo. Sempre que aparecia alguém com dificuldade, eu tinha que pagar o dinheiro, mas não consegui. Só que tem uma pequena coisa, dê-me essa, e ordenava o seu, como é que chama? Existe um nome próprio, escrivão, ou aqueles homens da finança aí. A dívida dele risca toda, já pagou tudo. Já pagou tudo, mas trouxe metade assim, já pagou a outra metade, recebi no outro dia, deixa lá. E ele facilitava a vida. Quando chegou o momento de morrer, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o anjo da morte para facilitar a morte dele e perdoar todos os pecados. Porque se esse não fazia nem salat nem nada, disse sim, facilitava as pessoas. O assunto de salat é comigo, é meu. Eu posso perdoar. Ele facilitava as pessoas. Eu não sei se isso era só para ele ou continua ainda, mas a lição é que nós devemos... Sim, porque há pessoas que confundem. Quando a gente fala uma coisa, eles percebem de outro jeito. Vai deixar de fazer salat e depois começa a emprestar dinheiro. Não é para você dessa maneira. Esse nem sabia de salat nem nada. Sim, que vem para outro risco ali. Não é assim que aqueles banianos confundiram, estão a queimar todos os dias. Você pensa que aqueles são malucos. Aqueles têm um hadith que eles confiam, mas não é para eles. E quando você percebe mal assunto de religião, você transforma-se em fanático. Começa a negar halal, em tipo que isso dunya não presta. Começa a andar com roupa rasgada aí, não é? Percebeu mal as coisas. Aquele hadith onde o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, não chegou a hora? Já chegou e... Halo? Falta pouco para a salat. Podemos contar, fazemos já dano salat, não? Contar esse tempo. Sim, nesse hadith, a Nabi alayhi salatu wassalam diz assim: um homem viveu nesta terra. É hadith sahih. Um homem viveu nesta terra e não fez nenhuma ibada. Toda a vida, talvez uns 60, 80, se for daqueles antigos, é daqueles que viveu 200, 300 anos, e nenhum dia fez a ibada. Mas no fim da sua vida, faltando uns poucos anos, ele reuniu os filhos. Disse: meus filhos, eu sou criatura, mas que não obedeceu ao seu Criador. Estou aqui tanto tempo, vocês são meus filhos. Em nenhum momento eu falei de Deus de maneira boa. Em nenhum momento eu adorei Deus. E estou a ver que se morrer eu estarei entregue. Eu acho que vão me queimar. Agora, antes que isso aconteça, estou a pedir, se eu morrer, peguem meu corpo, despedacem aos poucos. Não tenham pena de mim. Corta o braço ao lado, me deixem em pedaços, peguem esses pedaços, queimem, e a cinza que surgir desse corpo aí, dividam em lugares, em panos diferentes, cada um saia daqui e ir espalhar num lugar diferente do outro. Do tipo, queimem o meu corpo, peguem a cinza, um viaja para Pemba, outro para Maputo, outro para Malau, e vão deitar lá. Esse é o meu último desejo. Os filhos obedeceram. Quando o pai morreu, despedaçaram o corpo, queimaram, cada um levou a parte da cinza que achou que era suficiente e foi deitar longe, foi jogar lá muito longe. E aí Allah subhanahu wa ta'ala juntou a cinza e lhe recriou de novo. Perguntou: você fez isto para quê? Esse trabalho todo para quê? Disse: ah, Rabbi, tu sabes muito bem, isso aqui só foi medo do inferno. Na minha cabeça, eu pensei que fazendo assim não haverá maneira de me meter no inferno. Não é por nada, isto aqui é medo do inferno. E Allah disse: então já te perdoei.
E aí os banianos estão a se queimar aí, naquilo de que basta se queimar. Mas há casos raros, há casos que não são para todos. Então aqueles não são malucos, enganaram-se com esse hadith. E se você quer se enganar com o mesmo, espero que eu vou lhe explicar, antes que você comece a se queimar com os seus familiares lá. Qual é a prova que mostra que essa prática não é boa, não é para este nosso ummat? Só foi para essa pessoa aí. Porque se fosse que fugir do inferno é se queimar, o profeta ia queimar os seus sahabas. O profeta ia mandar a gente se queimar. Se ele não mandou, não é para fazer. Então, quer fugir do inferno? Existem maneiras. Pratique boas ações, peça perdão a Allah daquilo que você fez de errado. Então, eu estava a dizer que há hadiths que, se você não perceber, se você não procurar saber com pessoas informadas, vai praticar sozinho e vai adiantar para o inferno. Enquanto os outros não chegaram, você chega lá primeiro. Por quê? Implementou errado. Sim, é fácil encontrar isso. Afinal, por isso é que eles se queimam. Então, se Allah lhe perdoou, a mim também vai perdoar. Amadraka, quem lhe disse que você será perdoado? Se fosse melhor coisa, o profeta ordenaria a nós para nos queimarmos. Se ele não ordenou, é porque não é boa prática, apesar dessa prática ter sido benéfica para alguém, mas não é para todos. Então, só eram comentários sobre os 4 nomes de Allah. Eu tenho certeza que não cheguei muito longe e que pode surgir alguém melhor que venha explicar. Eu só apenas estava a dar umas dicas para como usarmos esses nomes. Mas a melhor coisa que vocês devem segurar é pegar esses 4 nomes para invocar Allah no sentido de vos livrar da dívida e da pobreza. Que pobreza? Dependência dos outros. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.